Opa, tudo bom? Então, geralmente eu não participo muito desses concursos de artes e tudo mais de youtubers, mas eu falei, pô, tá aqui mesmo, bora fazer alguma coisa. Então eu decidi que eu vou participar do negócio do Piscine. Basicamente, eu vim aqui pra ler as regras, não tem muita coisa fora do padrão. Sem uso de IA, eu não usaria de qualquer maneira, eu acho chato pra burro. É melhor usar com artista. Os brainrots, cara, eu tenho raiva desse bagulho, trenzinho chato. Temas explícitos, é meio óbvio que não vai poder fazer isso dentro de uma arte do YouTube. Fanarts, apenas várias das fanarts ou montagem sem A, tudo certo. Anti-André Young, eu acho muito curioso a pessoa. O canal é da pessoa, a pessoa que escolher outra coisa pra colocar na foto do canal da pessoa. Tamanho de mais de 800 por 800, mas dá pra fazer umas coisas legais. Player e título, isso daqui é só pra postar na comunidade e se divertir e tudo mais. Tem algumas coisas legais, mas eu acho que eu escolhi fazer um desenho mesmo e tentar fazer com isso daí. E aí vamos ver o que vai sair. Para começar todo esse processo, eu pensei que eu ia abrir em duas telas, uma só para fazer o rascunho e a outra só para ficar no tamanho ideal, para o quadradinho, né, os 800 por 800. Então eu fui pegando várias coisas que fazem referência a jogos que ele joga, e, enfim, coisas que o Piscine eventualmente mostra nos seus vídeos, principalmente no Jojando, né? Então eu fui pegando várias coisas que poderiam remeter a esse gosto dele por jogos. E por animes também, né? Eu inventei de colocar vários detalhes. No total, eu fiz tipo uns 5 ou 6 versões, assim, de rascunhos, até um que me apetecesse mesmo, né? E a partir do que eu mais gostei, que foi essa posição, eu acabei decidindo fazer ela e, enfim, fazer mais coisas em cima dela mesmo. Vale falar que no total eu gastei cerca de 1h30 para montar o desenho inteiro, colorido, etc e tal. Porém, vocês vão ver aos poucos e eu vou comentando por cima como é que foi esse processo. Eu acabei fazendo um bonequinho ali que eu gostei do resultado e depois decidi usar ele de base para montar o outro. Então, a partir desse momento, eu comecei a realmente montar a peça. Eu fiz primeiro o próprio Piscine e aos poucos eu fui adicionando mais coisas. Quando eu lembrei que ele tinha tatuagem, eu falei, putz, eu vou adicionar umas tatuagens. Não vou adicionar todas, mas vou adicionar as que der. Eu tive que caçar vídeos em que mostrasse o braço dele, teve print do braço dele, colocando, cara, achar o outro braço, velho, achar o bendito do braço direito dele. Foi um inferno. Eu acho que eu assisti uns 5, 6 vídeos só pra passar uma foto ideal do braço dele pra que eu conseguisse ver, saca? Eu conseguisse ver o que tá ali. Nossa, foi difícil. Foi difícil. Mas eu falei, eu não posso fazer esse trem tão detalhado aqui, mas eu vou fazer mais ou menos que dá pra entender o que tá ali. E depois eu comecei a fazer elementos pra ficar no fundo. Então, vários elementos de coisas que ele joga, coisas que ele gosta. E eu fui fazendo mais e mais coisas. Fui adicionando elementos de Pokémon, fui adicionando elementos de Shovel Knight, fui adicionando coisas de Berserk, enfim. Do jogo Peak, que eu nunca tinha feito a sacolinha do jogo Peak, pela primeira vez eu fiz. Então fui adicionando vários elementos exatamente para remeter esse gosto dele pelos jogos. Eu decidi que eu ia usar uma linha que fosse grossinha, né, que não tivesse essa variação de espessura, exatamente para fazer deixar ela mais visível na miniatura do YouTube, já que tecnicamente é um desenho que tem muitos elementos, porém ela precisa caber numa foto muito pequena, ela precisa ser interessante numa foto muito pequena, então por isso que eu decidi fazer algumas coisinhas para deixar ela mais interessante e não detalhar tão dentro do Piscine, né? Colocar elementos, mas a coisa mais detalhada que tem nele é realmente os braços, que foi o que levou um determinado tempo de dedicação para fazer, na verdade. A line art foi, na verdade, eu creio que o que mais demorou pra fazer, já que é uma line art corrida, né? Então eu diminui a sensibilidade da caneta, eu fiz na mesa digitalizadora e eu fui fazendo os elementos um a um. Primeiro eu fiz totalmente aquilo que é do Piscine e depois eu parti pra fazer os elementos de fundo de outros personagens. O braço eu tive que olhar mais de uma vez, porque eu esqueci como é que ia os elementos, e depois eu ia passando e eu coloquei esse círculo exatamente para saber onde é que essa imagem ia pegar. Já que o corte do YouTube muitas vezes coloca em círculo, então eu queria que ficasse ele todo dentro desse círculo, que fosse fácil de ver, né, a posição dele ali dentro. Por isso que eu coloquei o círculo para saber qual é a posição dele. Fazer os elementos não foi tão difícil assim. Eu tive que depois redimensionar eles no final, porém nada muito complicado ali. Eu fui colocando várias coisinhas, vários detalhes. Alguns eu fiz posteriormente no Catnap, porém todos eu fui manualmente. E não teve muita coisa. Em alguns momentos eu tive que parar dentro do desenho
principalmente para reorganizar os elementos, etc., ver se estava tudo certinho, se o personagem estão desenhado certinho. Mas, no geral, não foi muito difícil, não. Aí eu comecei a etapa de colorir, vendo as referências, exatamente pra ver a corzinha mais certinha. O Psyne, ele usa muito regata nos vídeos dele. Enfim, eu falei, vou colocar bastante peixe regata. Aí eu fui tentar tentar colorir mais ou menos bonitinha a tatuagem dele. Não ficou tão bonitinho, se bem que eu acho que não ficar tão bonitinho faz jus ao fato da tatuagem, segundo ele, ser horrível. Então eu decidi deixar assim mesmo e colocar os elementos de leve. E não foi muito difícil colorir o Psyne, ele foi relativamente bem rápido, os elementos menorzinhos foi um pouquinho mais chatinho de colorir, por conta deles serem exatamente pequenininhos, então tinha que ter muito mais cuidado com o pincel para colorir esses elementos. Eu gosto muito de desenhar temas espaciais, né, coisas assim que são relativas a espaço, então eu decidi que eu iria colocar um fundo que também remetesse a esse meu curso. E realmente foi o que eu fiz nesse meio tempo. Eu comecei a fazer várias galáxias, estrelas, sombras de planetas, um rascunho que primeiro eu odiei, eu comecei a fazer um rascunho mais leve na cor roxa, atrás como se fosse ele andando pelas estrelas, fiz várias estrelinhas, xizinhos, coisinhas, detalhezinhos em volta. Eu decidi colocar uma parte em volta, né, um contorno para destacar melhor. Então eu acabei colocando esse contorno branco, manualmente também, que eu acho que provavelmente fica mais bonitinho. E eu fui colocando vários elementozinhos e, por fim, eu decidi fazer mais alguns detalhezinhos nele e tudo mais, com uma corzinha leve. E a última coisa que eu coloquei foi realmente a minha marca, lá na pontinha. E no final das contas ficou assim a arte final. Ela foi feita no 800/900, tá tudo certinha. Em pequeno ela ainda assim se destaca, quando ela tá pequenininha, e é isso. Essa é a minha contribuição para mudar a coisinha do Jojo Kanto. Ótimo.